Finalmente o grande dia chegou, terça-feira, dia 19 de novembro, um ano do canal aqui do Professor Leonardo, pelo menos um ano com essa nova roupagem. E para celebrar, para termos essa festa de aniversário, hoje à noite, hoje na terça-feira, dia 19 de novembro, às 9h30 da noite, às 21h30 no horário de Brasília, teremos a nossa live especial em comemoração de um ano aqui do canal. Então, ative as notificações e não perca essa live, nós vamos bater um papo mais descontraído, vamos evitar falar sobre política, também podemos falar, fique à vontade para mandar a sua pergunta, mas vamos interagir, vamos celebrar esse um ano de canal. Então, hoje, terça-feira, dia 19 de novembro, às 21h30 no horário de Brasília, a nossa live super especial comemorando um ano aqui do canal. E hoje o dia amanheceu com o Estadão lançando um editorial pedindo a demissão do ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Você sabe que o ministro da Educação ele é muito espalhafatoso, ele adora os holofotes, adora chamar a atenção, como ninguém nesse governo Bolsonaro. Ele gosta de chamar a atenção mais do que o próprio presidente, então ele tem um comportamento completamente espalhafatoso, um comportamento de fato de um bufão. Ele gosta de chamar a atenção, gosta de trazer os holofotes para si e muitas vezes criando polêmicas. E eu tenho certeza que com esse editorial do Estadão pedindo a sua demissão, a Abraham Weintraub deve estar absurdamente feliz, deve estar reluzente porque ele acha que ele está cumprindo com o seu objetivo, ele está atingindo o seu objetivo. Mas por que o Estadão está solicitando a demissão do Abraham Weintraub? Por conta do comportamento dele no Twitter, olha só, no dia 15 de novembro, no feriado da Proclamação da República. Eu vou ler alguns trechos dessa nota, eu tenho certeza que vocês já devem estar sabendo o que o ministro fez no dia 15 de novembro, mas o Estadão ele retoma esse assunto. Então eu vou ler aqui. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem de ser demitido imediatamente. Sua errática gestão, se assim pode ser chamada, à frente de um dos mais importantes ministérios, já seria razão suficiente para sua substituição por quadros mais qualificados. E estes não faltam no país. Mas há outra razão, muito mais séria, que torna sua permanência no cargo uma indignidade. Aí eles falam assim, não é de hoje, que o ministro se porta em desacordo com a decência que deve pautar a conduta de um servidor do primeiro escalão da República. Aí fala outra coisa do baixo rendimento acadêmico dele, que ele já vê. Vou ler aqui para vocês. Abraham Weintraub já via público exibir cicatrizes para justificar seu baixo rendimento acadêmico e já dançou segurando um guarda-chuva para fazer troça de cidadãos críticos às suas políticas para a área da educação. Também já são bastante conhecidas as suas discussões infantis no Twitter, mas até para os padrões do bolsonarismo, que estabeleceu um novo patamar de insalubridade nas redes sociais, o ministro cruzou a linha vermelha. E aí nós chegamos no ponto. No feriado da República, Abraham Weintraub postou-se a defender a monarquia na rede social. A Constituição não proíbe, isso está certo, o Estadão fala muito bem, a Constituição não proíbe que ele tenha esse tipo de opinião. No entanto, em se tratando de um ministro do Estado, manifestar-se predileção pela monarquia é no mínimo uma conduta inapropriada. Mas Weintraub foi além. Acometido por algo próximo de um surto antirrepublicano, o ministro da Educação classificou como, abre aspas, infâmia a proclamação de 15 de novembro de 89 e passou a desfiar uma série de aleivosias contra personagens da história brasileira ligadas ao movimento republicano. Uma pessoa que acompanha isso aqui foi muito interessante, como foi espirituoso o internauta. Falou o seguinte, uma pessoa que acompanha as postagens do ministro respondeu que se voltarmos à monarquia, isso abre aspas, né? Certamente você, Abraham Weintraub, será nomeado o bobo da corte. Aí o Weintraub respondeu, olha só que loucura que o Abraham Weintraub falou. Ele devia estar virado à noite, né, para responder algo desse tipo. Abre aspas para ele. Uma pena, eu prefiro cuidar dos estábulos. Ficaria mais perto da égua sarnenta e desdentada da sua mãe. Ele falou que a mãe do brasileiro, ou seja, do chefe dele, porque nós brasileiros somos chefe dessas pessoas, o Abraham Weintraub vem e fala que a mãe do chefe dele, de um dos chefes dele, é uma égua sarnenta e desdentada. Se fosse isso, se isso ocorresse, eles gostam de falar tanto de privatização, redução do Estado, se ele falasse isso para um cliente, se ele falasse isso para o chefe ou para um cliente, ele seria sumariamente demitido da empresa. Sumariamente demitido, por justa causa.
Ele trucou o ministro. Diante de agressividade da resposta do ministro, outro cidadão em tom jocoso disse, abre aspas, ter encontrado seu bom senso na rua, que mandou lembranças. Mais uma vez, o ministro desceu aos rés do chão. Que bom! Agora continue procurando seu pai. Não são palavras que se supõem proferidas por um ministro de Estado, mas por um grosseirão. É admissível que o ministro da Educação pudesse ter usado o canal público de comunicação, como hoje é o Twitter, em especial para este governo, para estabelecer um debate com a sociedade sobre os desafios do regime republicano, e blá blá blá. Mas tanto o ministro teria de ser outra pessoa, mas o ministro teria de ser outra pessoa. Aqui, Abraham Weintraub achou por bem classificar o Marechal Deodoro da Fonseca como um traidor da pátria e compará-lo ao ex-presidente Lula da Silva. Diante de uma estultice dessa natureza, na melhor hipótese, o ministro da Educação está absolutamente desinformado. Na pior, trata-se de alguém que se move por ressentimento, revanchismo e má-fé. Seja como for, a sua permanência à frente do Ministério da Educação é um enorme desserviço ao país. E aqui eu gostaria de fazer uma aspas para o comentário do antagonista. Eu fiquei sabendo desse editorial pelo portal Antagonista, porque o antagonista ele é bom, porque ele traz várias pílulas, podemos dizer assim, de notícias de outros portais. Então você consegue buscar as informações de outros jornais no antagonista. Mas é claro que eles trazem algumas desinformações também, porque eles pegaram esse editorial do Estadão e colocaram esse trecho e o trecho anterior. E aí o que acontece? Eles falam que o Estadão ele está cobrando a demissão do ministro por conta de um comentário referente ao Marechal Deodoro da Fonseca, colocando como se esse pedido fosse um absurdo. Mas perceba que é um comentário muito além. Então, o pedido de demissão do ministro por parte do editorial do Estadão é por uma série de fatores e principalmente da forma como ele, um ministro de Estado, tem um sentimento tão antirrepublicano a ponto de atacar o seu próprio eleitor, a ponto de atacar com grosserias a sua própria população. Então isso é um absurdo, né? E aí no final, os brasileiros de bom senso, independentemente de suas... Aí tem mais outro parágrafo falando das milícias virtuais do Bolsonaro e o Estadão encerra da seguinte forma. Os brasileiros de bom senso, independentemente de suas predileções políticas, hão de estar estarrecidos com a mais recente explosão do ministro da Educação. Se ainda assim Abraham Weintraub não for substituído, o que mais pode vir? E o Estadão falou alguma coisa interessante, né? Não temos os brasileiros de bem, né, que apoiam o Bolsonaro, então podemos criar os brasileiros de bom senso, aqueles que são contrários a Bolsonaro. Eu concordo com a saída do ministro Abraham Weintraub, ele não se porta com a liturgia do cargo, ele não se porta como uma pessoa em um cargo público deve se portar, ele já feriu vários códigos de conduta, normas que o cargo exige, e como eu falei, se você é a favor do ministro, você gostaria de ter um funcionário que ataca os clientes e ataca os seus superiores da forma como o ministro ataca a população brasileira? Mesmo que seja um cliente chato, você não iria gostar que o seu funcionário fizesse isso. Então reflita sobre esse ponto para ver se você ainda concorda com o Abraham Weintraub permanecer no cargo de ministro da Educação. Você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, me siga no Twitter e hoje temos às 9h30 da noite a live de 1 ano aqui do canal. Fique ligado.